Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez aqui reunido como igreja para crescermos na graça e no entendimento de Deus. Graça e paz a todos. Bem-vindo a mais essa reunião da Igreja de Cristo sem parede, a Igreja de Cristo sem rótulos, a Igreja de Cristo sem CNPJ, a Igreja de Cristo que não é parede, a Igreja de Cristo que são vidas compradas com seu sangue na cruz e que são os seus filhos, os espíritos revestidos de carne. Graça e paz mais uma vez, agradecendo sempre os novos inscritos, pedindo sempre que você se inscreva aí no canal, dá o like, compartilha essas mensagens para que outras pessoas venham ter o entendimento da palavra. Então, amados, estamos aqui para dar continuidade às mensagens, lendo a Bíblia e te explicando com a mente de Deus, te explicando com a mente de Cristo, revelando em que o teu pastor te engana, em que a religião engana o mundo inteiro. E ontem nós estávamos falando, e vamos continuar falando hoje, do sacerdote, dos guias, do qual o pastor diz que ele é o teu guia, né? E que nós estamos mostrando aqui que ele não é guia nem da família dele, que os guias era na lei de Moisés, os guias eram os sumos sacerdotes, quando Cristo ainda não tinha se manifestado ao seu povo, não tinha ainda concluído a escatologia. Então a lei estava de pé, o templo estava de pé, então os guias eram os sacerdotes, os homens. Mas com a mudança da lei também mudou o sacerdócio, e acabou, né, os cães gulosos da época de 2000 anos atrás, já acabou homens como guia de homens, homens como representante de homem junto a Deus. Por quê? Porque após o ano 70, após a conclusão da escatologia consumada, após o tetelestai espiritualmente, né, tudo é Ele. Ele é que habita em nós. Ele é que já é tudo em nós. Ele é o nosso Pai, o Pai dos Espíritos. Então, eu parei ontem em Mateus 3:1, e eu vou repetir de novo. Paulo falando com os judeus, com os hebreus, não está falando comigo nem contigo, porque o teu pastor te engana. E lê isso aqui e aplica em você. E ele diz que ele é o teu guia. E eu estou mostrando aqui, abençoado, que o nosso guia é o Espírito Santo. O guia do povo de Deus após o ano 70 é o Espírito Santo, abençoado, que já está em você. Ele é que te guia em tudo. Não é o teu cão guloso. O teu cão guloso só te rouba. Olha, Hebreus 3:1, Paulo falando lá com ele, com os hebreus, e ele disse: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Quem, Lira? Jesus. Então Paulo está revelando, né, que o sumo sacerdote dele, dos hebreus, do judeu, do qual Paulo se incluiu, é Jesus. Não tem mais nada a ver com o homem para guiar ninguém, abençoado. Ele te guia, mas é para o buraco, para te roubar, para te assaltar. 2. O qual é fiel àquele que o constituiu. Então, o Paulo está dizendo que o sumo sacerdote deles, né, após o tetelestai, e que Paulo recebeu a revelação, o sumo sacerdote é Jesus. Foi Jesus para eles. O qual é fiel àquele que o constituiu. Deus o constituiu sumo sacerdote dos judeus, dos hebreus.
É, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Quem era a casa de Deus na época de Moisés? O templo. O templo lá em Jerusalém, abençoado. Então Moisés também, ele foi fiel na casa de Deus. Que casa? A casa física. Porque ele ainda estava nas suas manifestações. Então, né, eu vou ler aqui até o 6 de novo, né? 3. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés. Você está vendo, né? Que essa epístola aos Hebreus, né? Que nós acreditamos que é de Paulo, porque ninguém teria tanto conhecimento se não fosse Paulo. Então, o que é que diz essa carta? Qual é a finalidade dessa carta aos Hebreus, aos judeus? É mostrar a superioridade da graça, né? Da graça de Deus com relação à lei. É isso que Paulo está tentando, né? Falar para eles e eu para vocês. Então ele diz, olha, Hebreus 3:3, Jesus todavia tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, do que a lei, que a lei passou, abençoado, a lei passou, ele cumpriu e ele aboliu. Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo. Então ninguém pode viver por lei se Deus pôs sim a lei. E por que eu estou falando isso? Porque o teu pastor, o teu enganador, o teu padre, o teu papa, eles te mantêm na lei, abençoado. E o que é a lei? Era a sombra. A lei era um ministério físico, onde você tinha que fazer, e que eles nunca conseguiram fazer nada, os judeus, e que a lei de Moisés só foi para Israel. Nós nem existia, abençoado. Nós nem existia. Então toda essa macumba que o teu pastor leva para você fazer, né? Como aceitar Jesus, como comer pão, como comer suco, como dar dinheiro, como ir para a tua igreja, tudo isso daí, né? É um engano, é uma mentira. Após o ano 70, a casa de Deus somos nós. Nós é que somos o templo, a morada. O único templo de parede que existia no mundo, ele mandou derrubar, abençoado. Justamente para não existir mais um. O que foi que o doutor em teologia fez? Em cada esquina tem uma macumba chamada igreja. Para quê? Para te roubar, abençoado. Porque Deus lá nem habita, nunca entrou. E ele diz que a casa de Deus somos nós. Como é que a casa de Deus somos nós e tu vai para a tua igreja dizendo que é a casa de Deus? Mentiroso. 3. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés. Está acima de tudo, meu abençoado. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Quem foi que estabeleceu a igreja? Quem foi que disse para Pedro: eis que és pedra, e sobre esta pedra edificarei no singular a minha igreja? Quem foi que se estabeleceu a única casa? Quem foi? Ele. E quem é a casa? Os eleitos. Os eleitos, os espíritos revestidos de carne. Nós somos a casa. Olha, Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Ele, Deus, somente. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Olha aí, abençoado. Então ele está dizendo que toda a casa, né, é estabelecida por alguém, mas ele criou todas as coisas. Entendeu, abençoado? E no 5 ele diz: e Moisés era fiel em toda a casa de Deus. Que casa de Deus? O templo. O templo, quando existia.
como servo para testemunho, ó, das coisas que haviam de ser anunciado. Você está entendendo por que na lei tudo era sombra? O que é sombra ali, que nós não sabemos de nada? Sombra não é o real, abençoado, não é o real. Quando você recebe a graça e você quer me levar para a lei, para o antigo pacto, para a antiga aliança, né? Então, você está me levando para a lei, está me levando para a sombra. E que não é mais sombra, nada é mais sombra, já é o real. Ele já veio, ele já se manifestou. Ele já se manifestou, abençoado, como eu já falei, como Criador de todas as coisas, como Redentor. Ele fez todas as coisas, ele tirou o pecado do mundo, ele santificou a igreja, ele purificou a igreja, ele fez a igreja santa, pura, sem defeito, para apresentar a ele mesmo. Que igreja, Lira? Os seus filhos, os seus eleitos, os espíritos revestidos de carne, e por fim, santificador, a sua última manifestação. Então ele diz, olha, e Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Isso já aconteceu? Já. Já foi anunciada, já foi cumprida, já houve o tetelestai. Ele já veio como juiz, ele já vingou, abençoado. Ele já vingou o sangue de Abel até Zacarias, que era só para eles, que tinham matado, que tinham vingado, que tinham matado Deus, matado Jesus de Nazaré. Não dá para entender isso? Isso tudo passou, abençoado. Agora nós estamos no ministério do Espírito, do qual o nosso guia é um único, é o Espírito Santo, é Deus, Deus mesmo. 6. Cristo, porém, ó, como filho, em sua casa. Qual era a casa dele lá, do filho? Quem era a casa dele? Quem era a casa dele após o ano 70? Após estar consumado? Os eleitos, abençoado. Os eleitos que existiam naquela geração. E nós, quando nós nascemos, já nascemos como casa de Deus. Já nascemos como um guia, do qual é para sempre, que é o Espírito Santo. Ele é que nos guia, não é o teu pastor, não é o teu ladrão, não é padre, não é papa, não é nenhum homem terreno. Nós já temos Deus, abençoado, nós não precisamos de homem. Entendeu, abençoado? Vocês precisam entender isso. Vocês tiram a glória de Deus e querem dar para homem, para ladrão. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, ó. Você está vendo que Paulo, ele já tinha um entendimento, ele já trouxe a revelação, né? Que eles já eram a casa de Deus. Isso antes do ano 70, Paulo recebeu a revelação e que eles estavam aguardando para ser de fato a casa de Deus, Deus habitando neles. Por quê? Porque ainda tinha a profecia de Mateus 24, 34 e Daniel 9, 24, que não passaria daquela geração, que já passaram 20 gerações. Olha, ele disse: guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Por que ele está falando? Porque ele estava aguardando. E nós não estamos aguardando nada. Nós já saímos com tudo, abençoado. Já nascemos com tudo. Porque nós somos depois do acontecido, que o teu pastor manda você esperar, abençoado. Olha, 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureceis o vosso coração, o vosso entendimento, como foi na provocação, no dia da tentação, no deserto, falando dos antigos. Então, eu vou parar por aqui, isso aqui, porque eu já li, né? E vamos dar continuidade aqui, te levando ao entendimento que o teu guia não é homem, né? Que o teu guia não é homem, que Deus, ele já está dentro de ti e é ele que te guia em todas as coisas, e que você precisa acreditar isso,
e abandonar essas igrejas, abandonar esses pastores, abandonar esses papas, porque quando você vai para a tua igreja, você está chamando Deus de mentiroso, dizendo que tudo isso daqui é mentira e que Deus, ele não é o teu guia. E está tudo escrito aqui que ele é que é o teu guia, abençoado. Os eleitos, os que não são, vão continuar nessa macumba. Mateus 15, eu vou ler do 11 ao 14, te explicando, né? Falando ainda sobre o guia, né? Que o guia como homem, como sacerdote, como pastor, era somente na lei. E que hoje nós estamos no ministério do Espírito. Não existe mais lei. E quem lira o guia do ministério do Espírito? O próprio Espírito, abençoado. O próprio Espírito, o próprio Deus que já está em nós. Ele é o nosso guia. Você quer ser guiado por Deus, pelo Espírito Santo? Ou tu quer a mão de um ladrão na tua cabeça, dizendo que é o teu guia? Pelo amor de Deus, abençoado. Pelo amor de Deus. Mateus 15, 11. Preste atenção, abençoado, porque isso aqui, você não vê isso aqui em lugar nenhum. Só aqui. Por quê? Porque essa revelação foi dada a nós. A revelação que foi dada a Paulo, né? Agora, nesse século, está sendo dado a nós, aos filhos de Deus. Que você pode ter esse entendimento. Quando você deixar de ir para a tua igreja, quando tu chamar o teu ladrão de guia, quando tu deixar de chamar o teu ladrão de pai, quando você ter a tua igreja, quando você entender e crer em Deus, abençoado, não é na tua igreja, não é no teu ladrão, é crer no que está escrito. Simplesmente isso, crer no que está escrito. Então, abençoados, Mateus 15, 11. Vou ler para vocês aqui, vou te explicar, né? Te mostrando que o seu guia, o guia de todos os eleitos de Deus, todos os filhos de Deus, a partir do ano 70, foi o Espírito Santo, é o Espírito Santo. Ele é que nos guia em toda a verdade. Não existe mais guias como homens, como estão esses cães aí fora, dizendo que é teu guia, que é o teu pastor. E eles usam aquela passagem lá de Hebreus 13, 17, quando na verdade isso está falando, Paulo está falando com os hebreus daquela geração e que o templo ainda estava de pé. Então quem era que era o guia do templo? Quem era que cobrava dízimo? Quem era que fazia culto? Na época era o sacerdote. Entendeu, abençoado? Mas isso foi somente para eles. Caiu o templo, não tem mais guia. Acabou a lei, não tem mais guia como homem. Mateus 15, 11. Não é o que entra pela boca, não é o que entra pela boca o que contamina o homem. Então Jesus de Nazaré, ele está falando com os discípulos dele aqui, com os judeus, e está dizendo para eles, olha, não é o que entra na boca do homem, né? Não é o que entra na boca do homem que contamina o homem. Mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Então, isso com entendimento é uma palavra maravilhosa que você não consegue entender. Por quê? Porque o teu guia é os homens, abençoado, não é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é que é o teu guia e que ele te guia por toda a verdade. Então, ele está dizendo aqui, né? Deus está dizendo que o que contamina o homem não é o que entra na boca. Por quê? Porque tudo que tu come, abençoado, tu bota para fora. Tu vai para a privada e joga fora.
E que, na verdade, o que contamina o homem é o que sai de dentro do homem. E o que o homem tem dentro dele? O diabo, o Satanás, o demônio, a tua carne. A tua carne, que aí dentro tem homicídio, tem tudo que não presta, está dentro do homem. Que é isso que contamina, abençoado. Que vocês não conseguem entender isso e crer no diabo do teu pastor, que não existe. Então, ele diz aqui no 12, ó. Então, aproximando-se de Jesus, os discípulos disseram, ó, sabes que os fariseus, os sacerdotes, os fariseus hipócritas, que é os fariseus que estão aí, diante dessa macumba aí que eles chamam de púrpura. Entendeu, abençoado? Dizendo que aí é o santuário, que é o altar. Altar é paganismo, abençoado. Altar era da lei. O nosso altar é Cristo. Então, ele disse aqui, Mateus 15, 12. Então, aproximando-se dele, de Jesus, os discípulos disseram, sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Que palavra? Ele dizendo que o que saía, o que entrava na boca do homem, não é o que contamina o homem, e sim o que sai da boca do homem é que contamina o homem. E é o que eu já expliquei para vocês. Que isso para vocês é um escândalo. Que isso para o teu ladrão é um escândalo. Isso para o padre, para o papa é um escândalo. Por quê? Porque isso daqui dá glória para Deus. Isso daqui glorifica a Deus. Isso daqui exorta a Deus. Isso daqui, abençoado, te tira do engano e te traz para a verdade. É por isso que eles ficam escandalizados. Porque eles só pregam mentira, só engano, para te roubar. Então, olha, aproximando-se dele os discípulos, disseram, sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Olha o que Deus falou para eles, para os discípulos. Mateus 15, 13. Jesus, porém, respondeu, toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Que planta? Aqui era o novo pacto, era o antigo pacto. Então, ele falava por meio de parábolas, né? Por meio de linguagem de figura, por meio de metáfora, né? Que o teu cão ele estudou, mas não sabe nem o que é isso. Falava uma língua do qual os judeus lá entendiam. Então ele diz, porém, respondeu, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Dizendo o quê? Que eles não eram de Deus. Que os fariseus não eram de Deus. Que esse teu cão aí, ele não é de Deus, abençoado. O cara não pode ser de Deus se o cara tá na mentira, te roubando na cara de pau. O cara tá com a bola dentro da igreja, driblando outros filhos da perdição lá, dizendo que é o diabo. E cada um que ele dribla, o cara cai no chão. O cara que tá te vendendo caroço de feijão, tá te vendendo tijolo, tá te vendendo tudo no mundo, tá botando uma porta dentro da igreja, tá te vendendo caixão de defunto, tá te vendendo terra lá no céu, abençoado. Como com a praga dessa daí pode ser de Deus, abençoado? Como? Então, ele continua aqui no 14 e diz assim, deixai-os, deixa eles para lá, são cegos, guias de cegos. Aí ele diz, ora, se um cego guia outro cego, cairão ambos no barranco. Então, você que é guiado por esse cego chamado pastor, né? Vocês que é guiado por essas cachorras chamadas bispa, se dizendo que é de Deus, né? São tudo cego. Esses caras que estão aí mentindo, te roubando, te enganando, são tudo cego, é o que está dizendo aqui. E que são guia de cego. Que cego? Vocês. Vocês são tudo cego, abençoado.
E vocês já caíram no barranco, vocês estão no barranco. Você, não só você, mas quem estiver contigo. O teu marido, a tua irmã, a tua mãe, a tua avó, o teu filho. Se você é guiado por cego, se você é guiado por homens, né, você já caiu no barranco faz tempo. Então, ele continua aqui, parando aqui, né? Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guia outro cego, cairão ambos no barranco. Entendeu, abençoado? Continuando aqui, Mateus 23, 9. Então, quem é que é o verdadeiro guia na graça? O Espírito Santo. Quem é que é o verdadeiro guia após o ano 70, após a consumação da escatologia, após do tetelestai estar consumado, não há mais nada a fazer? Quem é o nosso guia? O Espírito Santo, abençoado. Que você diz que é mentira e diz que o teu guia é o teu pastor, o teu cego, o teu guia de cego. Mateus 23, continuando aqui, te apresentando o Deus da Bíblia, envergonhando esse Deus de vocês que não está com nada, que não sabe de nada, que também é outro cego e desempregado, né, que precisa do teu dinheiro. Olha, Mateus 23, 9 e 10. A ninguém, presta atenção, abençoado. Presta atenção nessas mãozadas na cara que vocês estão levando. Que vocês dizem que a gente está pregando mentira, que é heresia. Eu não estou pregando nada, eu só estou lendo. Lendo, mas com a mente de Deus, com a mente de Cristo. Não é com a mente de guia de cego, guiando cego. Então, olha o que diz essa palavra. Mateus 23, 9 e 10. Olha, 9. A ninguém. Ninguém é quem? Ninguém é quem? Ninguém é ninguém, né, abençoado? Ninguém, porque nem isso vocês não conseguem entender. Vocês só sabem, abençoado, é mentir. É chamar Deus de mentiroso. Vocês, evangélicos, vocês religiosos. Vocês só sabem é mentir, dizendo que Deus está falando contigo, abençoado. Deus não fala com ninguém, abençoado. Pois não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus. Deus fala através do evangelho. Ele falou primeiramente através dos profetas, depois através dos filhos. E agora é Deus mesmo em você. Deixa de ser mentiroso, dizendo que Deus está falando contigo, dizendo que Deus quer te usar, dizendo que Deus é mentiroso, que precisa de dinheiro, dizendo que Deus é mentiroso, que a igreja não é a dele, a igreja é do teu pastor, que a igreja é do teu papa, do teu padre, que é a igreja dessa macumba que está aí fora. Isso daí são empresas, de novo, com CNPJ e tudo, só para te roubar. Isso é um guia de cego guiando cego. O teu verdadeiro guia é o Espírito Santo, abençoado, que já está em tu. Então, olha, Mateus 23, 9. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai. Olha aqui. Ele está dizendo aqui que não é para tu chamar de pai, né? Ninguém sobre a terra. Ninguém. Ninguém sobre a terra é para tu dizer, esse é o meu pai na fé. Foi lá que eu fui curado. Foi lá que eu fui santificado. Entendeu, abençoado? Tu entendeu, abençoado? Foi lá que eu deixei de fumar maconha. Foi lá que eu deixei de matar, de roubar. Foi lá que eu deixei de ser pedófilo. Você diz que tudo foi lá onde? Na tua igreja. E o cara lá é o teu pai na fé. Olha, Mateus 23, 9.
a ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é o vosso Pai, abençoado Deus, que já está em tu. Porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Você diz que o teu pai é o teu pastor, o teu ladrão, o teu guia de cego, o teu desgraçado, o teu condenado, o teu não sabe de nada, o teu infeliz. E abençoado, e essa palavra para vocês, vale o quê? Não vale nada? Eu vou ler de novo, ó. Mateus 23, 9 e 10. A ninguém sobre a terra chamei vosso Pai. Você diz que o teu pastor é o teu pai na fé. Porque só um é o vosso Pai, aquele que está nos céus. A não ser, né, que você não creia que você é filho de Deus. Aí tá certo. Aí tu pode fazer o que tu quiser, abençoado. Tu pode fazer o que você quiser. Mas se você for um eleito, se você crê que você é um eleito de Deus, o teu pai é Deus, abençoado. A semelhança de Deus não é o homem, é o Espírito. De novo, 10. Nem serei chamado guias, porque um só é vosso guia, Cristo. Paulo está falando, ele está falando aqui ainda, ele está falando ainda está falando com os discípulos dele ainda isso daqui. E ele está dizendo que o único guia é Deus. E que aqui ainda não tinha vindo. Tinha vindo o que, Lira? O Espírito Santo. Então, abençoado, olha, Mateus 5, Mateus 2, eu vou ler a partir do 1, ó. Te levando ao entendimento que o teu verdadeiro guia é Deus, abençoado. O teu verdadeiro e único Pai é Deus. O teu verdadeiro e único guia é o Espírito Santo, abençoado. E que não é para tu chamar ninguém de pai e nem de guia, abençoado. O teu guia é o Espírito Santo. Sai dessa macumba. Mateus 2, 1, eu vou ler até o 8, olha, preste atenção. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Então, Jesus de Nazaré, né, como eu já preguei sobre isso aqui, que isso daqui é a mesma coisa que está lá em Apocalipse 12, 1, a partir do 1, né? O dragão vermelho é esse cara aqui, ó, Herodes, que o teu pastor disse que é o diabo. Dragão vermelho, o autor usou uma metáfora para chamar Herodes de dragão e vermelho, porque vermelho de raiva, porque foi enganado, queria matar Jesus e os magos enganaram ele. Enganaram como? Apareceu o anjo, os magos, e disse que não era para ele voltar mais para lá. Então, olha, e perguntaram. Então apareceu os magos e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Então você está vendo que a manifestação de Deus em carne, né, te explicando melhor, era Jesus de Nazaré e que nunca foi para nós. Que o teu pastor só prega Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré não existe mais, abençoado. Não existe mais filho, não existe mais manifestação. As manifestações se encerraram no ano 70. E ele se fez um único, habitando em nós, morando em nós, o Espírito Santo. Como sempre foi, Espírito. E perguntavam: onde está o recém-nascido, o rei do judeu? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Olha, o que está acontecendo hoje no meio do sistema evangélico? O que é que está acontecendo no meio do sistema evangélico? Eles estão apavorados. Apavorados por quê, Lira? Porque Deus está levantando pessoas e está revelando a verdade
e eles estão sendo envergonhados, como está sendo agora, né? E que tudo isso deles aí vai acabar. Deus vai acabar, abençoado, com toda essa macumba que está aí fora. Deus, ele vai ser adorado somente em espírito e verdade, sem ter igreja, sem ter guia de cego guiando cego, sem ter ladrão, sem nada. E isso já começou. Então, o que está acontecendo? Estão apavorados. Por quê? Porque já estão acostumados só a roubar. Estão acostumados a viver só com teu dinheiro, sem trabalhar, sem nada. Só por isso. E eles são avarentos. Eles já têm dinheiro para viver a vida toda, mas são avarentos. São ambiciosos. Nunca para, ele sempre quer. Então, tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, eles ouviram que nasceria o rei, né? O rei dos judeus, quem? Jesus de Nazaré. Então eles se apavoraram. Eles viram o reino deles ser ameaçado. Eles viram as igrejas deles ser ameaçadas. Eles viam o templo ser ameaçado. Então ficaram apavorados. Como está esses ladrão aí fora. Então, olha, 4. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava dele onde o Cristo deveria nascer. Então, quem eram os guias na lei? Quem eram os guias da lei? Era os sacerdotes. Por quê? Porque o templo ainda estava de pé. E hoje tem templo de pé? O templo, o único templo, não tem. O que tem aí é macumba, é empresa montada para te roubar. Então, eles, o sumo sacerdote, né, Herodes, o imperador, ele mandou que eles dissessem, porque eles era quem guiava o povo. Eles eram que diziam, que sabiam as escrituras. Então, Herodes achou que eles sabiam. Vocês sabem que vocês são judeus. Então, 5, eles responderam em Belém da Judá. Responderam eles, os ladrões, os guias. Porque assim está escrito por intermédio do profeta Isaías. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor entre as principais de Judá, porque de Judá, sairá o guia que há de apacentar a meu povo. Que povo? Israel. Tem nada a ver conosco, abençoado. Ou tu é de Israel? Então Jesus de Nazaré não tem nada a ver conosco. 7. Com isto, Herodes, né? O dragão vermelho, que o pastor diz que é o diabo, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Então, olha, o sumo sacerdote, eles estavam sendo guiados pela estrela, e que, como estava para nascer o rei de Israel, então eles entenderam que o rei ia nascer aonde? No palácio. Só que esse rei aqui, abençoado, não é o rei da terra, não é o rei humano. E ele nasceu numa estribaria. E ele morreu no meio dos ladrões. Entende, abençoado? Que esse Deus aí não é esses desgraçados que estão aí fora, do qual só querem roubar. Então, esse Deus aqui, ele não tem avareza, ele não tem nada de coisa humana. E ele nasceu, foi entre os animais, e morreu entre os ladrões. 7. Com isto, Herodes, o dragão vermelho, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu, perguntou em que a estrela aparecera. 8. E enviando-os a Belém, disse-lhe: ide, informavos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. E que na verdade, né, ele não queria adorar coisa nenhuma, ele queria matar. Que eu já preguei
para vocês sobre isso. Então, abençoado, nós aprendemos hoje, né, que o nosso guia, o nosso verdadeiro guia é Deus, é o Espírito Santo. Que nós não devemos chamar ninguém na face da terra como pai. E que também nós não devemos ter guia como homens. Que nós não devemos ter pastor. Nós não devemos ter sacerdote. Por quê? Porque isso era da lei. Então mudou o sacerdócio. Mudou a lei, mudou o sacerdócio. O sacerdócio do qual era humano, né, após a consumação de todas as coisas, passou a ser o sacerdote espiritual. Ou seja, Deus mesmo. Então, vou parando por aqui. Amanhã nós vamos dar continuidade, pedindo que você se inscreva aí no canal, dá o like, compartilhe a mensagem, para que outras pessoas venham ter o entendimento da palavra. Graça e paz.